Você já se perguntou como um homem pode passar de uma simples atração a uma experiência de amor tão profunda que muda sua vida? Imagine por um momento que o amor não é apenas um encontro de corpos ou emoções, mas uma dança sagrada, na qual duas pessoas se tornam espelhos que refletem o potencial máximo uma da outra. Carl Jung acreditava que o ego, a parte de nós que media entre o nosso eu interior e o mundo exterior, é a chave para entender como um homem se apaixona. Mas aqui está um segredo que poucas pessoas entendem. Um homem não se apaixona pelo que vê em você, mas por como ele se sente quando está com você. De acordo com Jung, todos nós buscamos em nosso exterior o que queremos completar interiormente. E quando você faz um homem se sentir mais autêntico, mais poderoso, mais em sintonia com seu propósito, você cria uma conexão que vai além do superficial. Não se trata de bajulação vazia ou simplesmente de agradá-lo, mas de se conectar com sua psique de uma forma que o faça se sentir vivo, visto e compreendido. Vamos mergulhar nas ideias de Carl Jung para aprender como alcançar isso, tornando-nos alguém que não apenas atrai, mas transforma. Primeiro, conecte-se com o ego dele de dentro para fora. Carl Jung descreveu o ego como o centro da consciência, a parte da psique que organiza nossa identidade e decide como nos apresentamos ao mundo. Para um homem, seu ego é como um farol que guia suas ações, suas decisões e seus relacionamentos. Mas não se trata de alimentar sua vaidade com elogios vazios, dizer a ele, "Você é tão bonito", ou "Você é um ótimo trabalhador", pode fazê-lo sorrir. Mas esses elogios desaparecerão rapidamente. O que realmente causa impacto, de acordo com Jung, é quando suas palavras atingem o âmago da identidade dele, quando você o faz sentir que vê algo nele que ele anseia reconhecer. Por exemplo, em vez de dizer, "Você é tão inteligente", você pode dizer, "Estou fascinado pela maneira como sua mente sempre encontra perspectivas que ninguém mais vê, como se você tivesse o dom de decifrar o que está oculto." Essas palavras não apenas o elogiam, mas também ressoam com sua autoimagem como um indivíduo único, uma pessoa com um propósito especial. Jung diria que você se conecta com seu eu ideal, a visão interior de quem você aspira a ser. E quando isso acontece, você se torna alguém que enxerga não apenas o seu presente, mas também o seu futuro. Para que suas palavras tenham impacto, elas devem vir de um lugar de autenticidade e autoestima. Carl Jung falou da individuação como o processo de integrar todas as partes da sua psique para se tornar uma pessoa completa. Se você não se valoriza, se não projeta confiança em quem você é, suas palavras não terão poder. Um homem não quer apenas se sentir validado. Ele quer sentir que está conquistando algo de valor, e isso começa com você. Quando você se apresenta como alguém que conhece seu próprio valor, alguém que tem clareza sobre seus desejos e limites, sua atenção se torna um tesouro que ele sente que deve conquistar. Isso cria uma dinâmica poderosa. Ele não apenas a deseja, como sente que deve se elevar ao seu nível. Segundo Jung, os relacionamentos mais profundos nascem dessa troca mútua, onde ambos são inspirados a serem as melhores versões de si mesmos. Portanto, desenvolva sua própria força interior, porque a partir daí você pode se conectar com o ego dele de uma forma que deixará uma marca duradoura nele. Agora vamos falar sobre como fazê-lo sentir que precisa conquistá-la. Carl Jung explicou que o crescimento pessoal vem da tensão, do desafio, entre quem somos e quem aspiramos ser. No amor, essa tensão ocorre quando há algo valioso em jogo, algo que não é fácil de obter. Se você estiver sempre disponível, se responder instantaneamente a todas as mensagens, se doar sua energia sem pedir nada em troca, o ego dele entende a mensagem. Não há nada a ganhar. E sem ganhar, não há crescimento, não há conexão profunda. Jung nos ensinou que os homens são influenciados por arquétipos como o do herói, que busca desafios para provar seu valor. Se você der tudo a ele e ele não se esforçar, o interesse dele pode diminuir. Não porque ele não goste de você, mas porque o ego dele não vê propósito no relacionamento. A chave é criar espaço para ele agir, para que ele sinta que sua atenção é um prêmio a ser conquistado.
Como fazer isso? Não se trata de se distanciar ou se fazer de difícil, mas de estabelecer um padrão. Deixe que ele tome a iniciativa. Não inicie conversas o tempo todo. Dê a ele a oportunidade de procurá-la, de mostrar que valoriza sua presença. Por exemplo, se você estiver sempre disponível, ele não sentirá o contraste da sua ausência e, sem esse contraste, não apreciará o que você traz. Carl Jung disse que o amor verdadeiro requer individuação, um processo no qual ambos se descobrem através um do outro. Quando você dá a ele espaço para se aproximar de você, você permite que ele cresça, sinta que seus esforços têm um propósito. Esse pequeno vazio que você cria por não estar sempre presente desperta uma necessidade nele, a necessidade de conquistá-la, de provar a si mesmo que é digno de você. E quando um homem sente que trabalhou duro para conquistá-la, seu apego se aprofunda porque você não é mais apenas uma pessoa. Você é uma conquista emocional, uma conexão que ele valoriza porque exigiu esforço para ser criada. Vamos continuar com uma ideia ainda mais poderosa, um reflexo do seu potencial, não apenas do seu presente. Carl Jung falou sobre o eu ideal, a imagem inconsciente que todos carregamos de quem queremos ser. Para os homens, essa imagem está frequentemente ligada ao desejo de ter sucesso, de ser reconhecido, de deixar uma marca no mundo. A maioria das pessoas só vê o homem que ele é hoje, com suas limitações e erros, mas a mulher que realmente deixa uma marca é aquela que enxerga além, aquela que percebe o potencial que ele próprio hesita em reconhecer. Imagine que ele está frustrado com a carreira, que sente que ela não está à altura dos seus sonhos. Em vez de dizer a ele, você é bem-sucedido, você poderia dizer, sinto que você tem uma visão única, como se estivesse destinado a algo maior, mas ainda não encontrou o estágio perfeito para brilhar. Essas palavras não apenas o validam, como também moldam a imagem ideal que ele carrega consigo. De acordo com Jung, as pessoas se tornam quem elas acreditam que podem ser, e quando você sinceramente nomeia esse potencial, elas começam a se mover em direção a essa versão de si mesmas, associando esse crescimento a você. Se essas ideias ressoam com você e você quer continuar explorando como a sabedoria de Carl Jung pode transformar seus relacionamentos, clique em inscrever-se. É grátis e não há desculpas. Vamos começar. Agora vamos falar sobre como desafiá-lo de uma forma que o eleve. Carl Jung explicou que o crescimento vem do conflito interno, do confronto com as partes de nós mesmos que nos desafiam. Em um relacionamento, desafiar um homem não significa criticá-lo ou corrigi-lo, mas sim convidá-lo a ser mais, a se superar, sem fazê-lo se sentir inferior. Os homens enfrentam pressão constante para provar que são bons o suficiente, que têm tudo sob controle. Mas por trás dessa fachada, muitos lutam com inseguranças que não demonstram. Quando você o desafia respeitosamente, revelando seu potencial sem atacá-lo, você desperta algo poderoso. Por exemplo, se ele estiver preso na vida, em vez de pressioná-lo com o que você vai fazer, você pode dizer, eu sei que você tem uma força interior incrível, mas você parece preso, como se soubesse que há algo maior esperando por você. Esse desafio não o ameaça, ele o inspira. Mostra a ele que você acredita nele, mesmo quando ele duvida de si mesmo. Segundo Jung, a transformação ocorre quando confrontamos nossas sombras, as partes ocultas de nós mesmos. Ao desafiá-lo, a acreditar em suas habilidades, você o convida a confrontar essas sombras, e ele começará a associar seu crescimento a você. Outro aspecto fundamental é ativar seu instinto protetor, um arquétipo que Carl Jung identificou como central para a psique masculina. O arquétipo do herói, que inclui o papel de protetor, não se resume apenas à força física, mas também a um profundo desejo de agregar valor, de cuidar daquilo que ama. Muitas mulheres pensam que ser independente significa não precisar de nada, mas Jung nos ensina que o amor é uma dança de interdependência. Permitir que um homem assuma esse papel de protetor, sem perder sua força, é uma maneira poderosa de se conectar com o ego dele. Não se trata de fingir fragilidade, mas sim de criar espaço para que a presença dele
contribua para a sua vida. Peça a ele que a ajude com algo pequeno, como escolher entre duas opções ou resolver um problema prático. Diga a ele que a opinião dele lhe dá clareza, que a presença dele a faz se sentir mais segura. Isso não a torna menos poderosa. Pelo contrário, você lhe dá um propósito em seu mundo emocional. Jung diria que você ativa um arquétipo universal que dá sentido à personalidade dele. Quando um homem sente que sua presença e seu poder importam, seu ego se envolve emocionalmente, criando um vínculo que não é facilmente quebrado. O poder da ausência. Carl Jung explicou que a individuação, o processo de autoconhecimento, requer contraste, separação e silêncio. No amor, sua ausência pode ser tão poderosa quanto sua presença. Se você estiver sempre disponível, sempre receptiva, sempre tomando a iniciativa, ele não sentirá falta da sua energia. E sem essa falta, ele não valoriza o que você traz. Quando você se retira graciosamente, não como um jogo ou punição, mas a partir de um lugar de autoestima, você cria um vazio que ressoa na psique dele. Esse silêncio aciona suas memórias, suas palavras, seu riso, a maneira como você o... Olha, se você já conseguiu tocar o ego dele, fazendo-o se sentir mais autêntico, mais poderoso, sua ausência não será apenas uma pausa, será uma revelação. Ele começará a sentir falta não apenas de você, mas da versão de si mesmo, que floresce com você. Jung diria que esse contraste é necessário para que ele se conheça através de você. Dar-lhe espaço não é perdê-lo. Faz com que ele sinta o quanto ele a aprecia, o quanto ele precisa de você para se sentir completo. Agora chegamos à parte importante. Seja o seu refúgio emocional. Carl Jung falou sobre a sombra, aquelas partes de nós que reprimimos por medo, de não sermos aceitos. Para os homens, a sombra frequentemente inclui emoções como tristeza, medo ou vulnerabilidade. Mesmo que não admitam, muitos anseiam por um espaço onde possam ser humanos, onde não precisem fingir constantemente ser fortes. Não se trata de você resolver os problemas dele ou atuar como terapeuta dele. Trata-se de ser uma presença sem julgamentos, alguém que não se intimida com as suas falhas. Quando ele compartilhar um medo ou dúvida, não tente consertá-lo. Às vezes, um simples "estou aqui" ou "não espero que você seja perfeito, só quero que você seja você mesmo" é suficiente. Segundo Jung, a conexão real acontece quando integramos as nossas sombras, quando abraçamos as partes de nós mesmos que escondemos. Quando um homem sente que pode baixar a guarda com você, que a sua vulnerabilidade não muda a forma como você o vê, o seu ego encontra paz. E nessa paz nasce o amor profundo, porque você se torna o lugar onde ele pode ser, autêntico sem medo. Mas o amor, segundo Carl Jung, não se trata apenas de se conectar com outra pessoa. Trata-se de descobrir a si mesmo no processo. Ao aplicar essas chaves, você não está apenas acessando o ego dele, você está trabalhando em sua própria individuação. Jung descreveu a individuação como o processo de integrar todas as partes da sua psique, incluindo as partes que você esconde ou reprime. Ao aprender a se conectar com um homem dessa maneira profunda, você também está aprendendo a se conectar consigo mesma. Cada vez que você escolhe ser autêntica, estabelece limites claros e reflete o potencial dele, você está fortalecendo sua própria identidade. É isso que torna as ideias de Jung tão poderosas. Elas não apenas transformam seus relacionamentos com os outros, mas também transformam seu relacionamento consigo mesma. Em última análise, o amor que você constrói com essas ferramentas não se refere apenas a ele. Trata-se de se tornar a versão mais completa de si mesma. Outro aspecto fundamental é o poder dos arquétipos na dinâmica do amor, um conceito central na obra de Carl Jung. Jung acreditava que nossa psique é moldada por arquétipos, padrões universais que influenciam como pensamos, sentimos e agimos. Para os homens, um dos arquétipos mais poderosos é o do guerreiro, que busca não apenas proteger, mas também superar desafios e alcançar objetivos. Depois de compreender esse arquétipo,
Você pode usá-lo para aprofundar sua conexão com ele. Por exemplo, em vez de resolver os problemas dele, convide-o a enfrentar seus próprios desafios. Se ele estiver lutando com uma decisão difícil, não lhe dê a resposta, mas diga: confio que você encontrará um jeito, porque você sempre tem um jeito de ver as coisas com clareza. Isso atrai o guerreiro interior dele, o arquétipo que anseia por provar sua capacidade. De acordo com Jung, quando você ativa conscientemente esses arquétipos, você não apenas fortalece o ego dele, mas também cria um vínculo emocional que o faz se sentir vivo e conectado a você. Outro arquétipo que Carl Jung identificou é o do sábio, a parte da psique que busca significado e verdade. Em um relacionamento, você pode apelar para esse arquétipo incentivando conversas profundas que o levem a refletir sobre seu propósito, seus valores e seu lugar no mundo. Pergunte a ele o que o inspira, quais sonhos o mantêm acordado à noite, que legado ele quer deixar. Essas perguntas não apenas o fazem se sentir visto, mas o convidam a se conectar com uma parte mais profunda de si mesmo. Jung diria que, ao fazer isso, você cria um espaço para ele explorar sua própria psique, e essa exploração o conecta a você de uma maneira única. Não se trata apenas de falar sobre coisas superficiais, mas de abrir as portas para o que é verdadeiramente importante em sua alma. Quando um homem sente que pode compartilhar essas partes profundas de si mesmo com você, sua conexão com você se torna mais forte, porque você se torna um espaço onde sua sabedoria interior pode florescer. A importância de abraçar sua sombra. A sombra, como Jung a descreveu, é a parte de nós que escondemos, seja por medo da rejeição ou porque não se encaixa na imagem que queremos projetar. Em um relacionamento, aprender a abraçar sua própria sombra é tão importante quanto abraçar a dele. Isso significa reconhecer suas inseguranças, seus medos, suas imperfeições, e não deixar que eles o definam. Quando você se apresenta de uma posição de autenticidade, mostrando seus pontos fortes e suas vulnerabilidades, você dá a ele permissão para fazer o mesmo. Jung acreditava que os relacionamentos mais profundos são aqueles em que ambos podem encarar suas sombras juntos, sem julgamento, criando um espaço de aceitação mútua. Por exemplo, se você cometer um erro, não o esconda. Em vez disso, diga: eu estava errado, mas estou aprendendo. Essa honestidade não apenas fortalece sua individualidade, como também o encoraja a ser igualmente autêntico, criando uma conexão baseada na verdade. Outro conceito poderoso de Carl Jung é a sincronicidade. Aqueles momentos significativos que não parecem acontecer por acaso. No amor, a sincronicidade pode se manifestar nos pequenos detalhes que conectam vocês. Uma conversa que parece acontecer no momento perfeito, um olhar que fala mais alto que palavras, um gesto que ressoa profundamente. Jung acreditava que esses momentos são sinais de que duas almas estão alinhadas em um nível mais profundo. Para cultivar essa sincronicidade, preste atenção aos momentos em que você sente uma conexão especial com ele. Talvez seja a maneira como vocês dois riem de algo que ninguém mais entende, ou como as palavras dele parecem responder a algo em que você estava pensando. Em vez de ignorar esses momentos, celebre-os. Diga algo como: não é incrível como às vezes parecemos estar na mesma página sem nem tentar? Ao nomear essas conexões, você reforça a ideia de que há algo único entre vocês, algo que, segundo Jung, pode ser um sinal de que suas almas estão profundamente interligadas. Sua criatividade é uma ferramenta para a conexão, de acordo com as ideias de Carl Jung. Jung acreditava que a criatividade é uma maneira de expressar o inconsciente, de dar vida a partes de nós mesmos que nem sempre conseguimos expressar em palavras. Em um relacionamento, você pode usar a criatividade para se conectar com um homem de uma maneira única. Por exemplo, escreva uma carta compartilhando seus pensamentos mais profundos, não apenas sobre ele, mas sobre a vida, seus sonhos, seus medos. Ou convide-o para fazer algo criativo juntos, como desenhar, cozinhar ou planejar uma viagem imaginária. Essas atividades não apenas fortalecem sua conexão, como também permitem que ele explore sua própria psique de forma lúdica. Jung diria
que ao criar juntos, vocês acessam o inconsciente coletivo, aquele reservatório de experiência humana compartilhada que se estende além do pessoal. Quando um homem sente que pode se expressar criativamente com você, sem medo de julgamento, a conexão dele com você se aprofunda porque você está acessando uma parte dele que ele raramente mostra ao mundo. Outro aspecto importante é a empatia, um conceito que Carl Jung associou à capacidade de se conectar com outra pessoa em um nível profundo. Empatia não se trata apenas de entender o que a pessoa está sentindo, mas também de sentir isso junto com ela, sem se perder em suas emoções. Por exemplo, se ela estiver passando por um momento difícil, em vez de oferecer soluções imediatas, você pode dizer: "Imagino como isso deve ser difícil e estou aqui para ouvir." Essa empatia cria um espaço seguro, onde ela pode ser vulnerável sem medo de julgamento. Segundo Jung, a empatia é uma forma de se conectar com a psique de outra pessoa, reconhecendo sua humanidade em um nível profundo. Quando um homem sente que você o compreende sem julgamento, seu ego relaxa e seu coração se abre, porque você criou um espaço onde ele pode ser ele mesmo sem defesas. Realizar rituais de amor é um conceito que Carl Jung explorou como uma forma de dar sentido à vida. Rituais grandes ou pequenos criam uma sensação de continuidade e conexão. Em um relacionamento, você pode criar rituais simples que fortaleçam seu vínculo. Por exemplo, vocês podem ter uma noite semanal para cozinharem juntos, ou um momento diário para compartilharem algo que os faça rir. Esses rituais não apenas criam memórias, mas, segundo Jung, eles acessam o inconsciente coletivo, dando ao relacionamento uma sensação de transcendência. Quando um homem sente que compartilha rituais com você, a conexão dele com você se aprofunda, porque esses momentos se tornam âncoras emocionais que o prendem a você. Outro conceito poderoso de Carl Jung é a projeção, a tendência de atribuir aos outros qualidades que, na verdade, são nossas. No amor, as projeções podem ser tanto uma oportunidade quanto um desafio. Por exemplo, se ele a idealiza, pode ser porque ele está projetando sua ânima em você. O arquétipo feminino, que Jung descreveu como a parte da psique masculina, que representa a sensibilidade e a intuição. Em vez de rejeitar essas projeções, use-as como uma oportunidade de conexão. Se ele a vê como especial, não o corrija. Em vez disso, reflita essa admiração dizendo algo como: "Eu amo o jeito como você me faz sentir especial", e também: "Vejo algo único em você." Quando você gerencia as projeções com consciência, disse Jung, você pode transformá-las em uma ponte para uma conexão mais profunda, ajudando-o a integrar as partes de si mesmo que ele projeta em você. A importância da paciência no amor é um conceito que Carl Jung vinculou ao processo de individuação. A individuação não acontece da noite para o dia. É uma longa jornada que leva tempo, reflexão e esforço. Da mesma forma, construir um amor profundo com um homem exige paciência. Você não pode forçá-lo a se abrir, confiar ou se apaixonar. Segundo Jung, as transformações mais significativas acontecem quando permitimos que as coisas se desenrolem organicamente. Isso significa dar a ele tempo para processar suas emoções, para entender como ele se sente em relação a você. Não se trata de pressioná-lo a tomar decisões rápidas, mas sim de criar espaço para que ele se aproxime de você em seu próprio ritmo. Por exemplo, se ele parecer distante, em vez de insistir em uma explicação, você pode dizer: "Eu sei que você precisa do seu espaço e estarei aqui quando estiver pronta." Essa paciência não apenas respeita o processo interno dele, como também constrói sua própria confiança, pois mostra que você não precisa da confirmação imediata dele para se sentir segura. O papel dos sonhos na psique é fundamental. Jung acreditava que os sonhos são mensagens do inconsciente, revelando verdades sobre nós mesmos que nem sempre vemos quando estamos acordados. Em um relacionamento, você pode usar os sonhos como uma forma de se conectar com um homem em um nível mais profundo. Pergunte se ele se lembra dos seus sonhos
ou compartilhe um dos seus que a marcou. Por exemplo, você poderia dizer: ontem à noite sonhei com um lugar que me fez pensar em você. Foi como se estivéssemos explorando algo juntos. Essas conversas não são apenas interessantes, mas também abrem uma janela para o mundo interior dele. Jung diria que, ao falar sobre sonhos, você acessa o inconsciente coletivo, criando uma conexão que vai além do cotidiano. E quando um homem sente que pode compartilhar essas partes profundas de si mesmo com você, a conexão dele com você se fortalece, porque você está entrando em um espaço sagrado na psique dele. A importância da autenticidade no amor. Carl Jung enfatizou que a individuação requer viver a partir da verdade de quem você é, não de uma máscara que você usa para agradar os outros. Nos relacionamentos, isso significa se apresentar como você é, com seus pontos fortes e fracos. Não tente ser alguém que você não é para agradar os outros. Se você é apaixonado, demonstre. Se tiver momentos de dúvida, compartilhe-os. Por exemplo, se estiver nervoso com algo, em vez de esconder, diga: às vezes me sinto inseguro, mas estou trabalhando nisso e gostaria de conversar sobre essas coisas com você. Essa autenticidade não apenas o torna mais humano, como também o convida a ser igualmente autêntico. Segundo Jung, os relacionamentos mais profundos são aqueles em que ambos os parceiros conseguem remover a máscara do ego e se mostrar como são, criando um espaço de confiança mútua. Outro aspecto que Carl Jung enfatizou foi a importância da transcendência no amor. Jung acreditava que os relacionamentos mais significativos são aqueles que vão além do pessoal, que estão conectados a algo maior, seja um propósito compartilhado, uma visão compartilhada ou um senso de transcendência. Em um relacionamento, você pode desenvolver isso conversando sobre o que ambos desejam deixar no mundo, os valores que os unem, os sonhos que desejam realizar juntos. Por exemplo, você pode falar sobre como deseja impactar suas comunidades ou um projeto que inspira ambos. Essas conversas não apenas fortalecem seu vínculo, mas, de acordo com Jung, elas os conectam ao inconsciente coletivo, dando ao seu relacionamento um senso de propósito que vai além do cotidiano. Quando um homem sente que compartilha um propósito com você, a conexão dele com você se aprofunda porque ele sente que juntos vocês estão criando algo maior do que eles mesmos. Vamos agora falar sobre a importância da vulnerabilidade compartilhada, um conceito que Carl Jung associou à integração da sombra. Em um relacionamento, vulnerabilidade não se trata apenas de mostrar suas fraquezas, mas de criar um espaço onde ambos possam se abrir sem medo. Por exemplo, se você compartilha uma insegurança, como às vezes sinto que não estou fazendo o suficiente, e o faz com honestidade, você o está convidando a compartilhar suas próprias inseguranças. Quando ambos se permitem ser vulneráveis, diz Jung, vocês integram suas sombras, criando uma conexão mais forte porque se baseia na autenticidade. Essa vulnerabilidade compartilhada não apenas fortalece o vínculo, como também ajuda vocês dois a crescerem, porque estão enfrentando juntos as partes mais difíceis de suas psiques. Alquimia emocional é um termo que Carl Jung usou para descrever a transformação que ocorre quando duas pessoas se encontram em um nível profundo. No amor, essa alquimia ocorre quando ambos os parceiros se tornam catalisadores para o crescimento um do outro. Não se trata apenas de estarem juntos, mas da transformação um do outro. Por exemplo, quando você o desafia a ser melhor, quando o apoia em seus momentos de dúvida, quando celebra suas vitórias, você está participando desse processo alquímico. Jung diria que esse tipo de amor é sagrado, porque não apenas une duas pessoas, mas também as eleva ao seu potencial máximo. Quando um homem sente que está crescendo com você, que está descobrindo partes de si mesmo com você, que ele não sabia que existiam, o amor dele por você se aprofunda porque você se torna parte de sua jornada de individuação. Gratidão no amor é um conceito muito importante e, embora Carl Jung não o tenha mencionado diretamente, ele se encaixa perfeitamente em sua filosofia. Gratidão é uma forma de reconhecer a presença de outra pessoa em sua vida, celebrando a contribuição dela. Em um relacionamento,
Você pode cultivar a gratidão observando os pequenos gestos que ele faz por você, seja ouvir atentamente, rir ou simplesmente estar presente. Por exemplo, você pode dizer: "Eu realmente aprecio a maneira como você sempre encontra um jeito de me fazer sorrir, mesmo nos meus piores dias." Essa gratidão não apenas fortalece o vínculo, mas, segundo Jung, ela se conecta ao inconsciente coletivo, criando uma sensação de harmonia que transcende o pessoal. Quando um homem sente que sua presença é apreciada, seu ego se fortalece e seu amor por você cresce, porque ele sabe que seu impacto em sua vida é real. Outro conceito explorado por Carl Jung é a polaridade, a ideia de que os opostos se atraem e se complementam. Em um relacionamento, essa polaridade pode se manifestar na maneira como você e seu parceiro equilibram suas energias. Por exemplo, se seu parceiro for mais racional, você pode trazer uma perspectiva mais intuitiva e vice-versa. Em vez de ver essas diferenças como obstáculos, abrace-as como oportunidades de crescimento. Diga algo como: "Adoro a maneira como sua maneira de pensar me ajuda a ver as coisas de uma perspectiva diferente." Quando ambos aceitam e celebram suas diferenças, vocês se envolvem em um processo de integração que fortalece seu relacionamento. De acordo com Jung, essa polaridade não apenas cria uma dinâmica interessante, como também ajuda ambos a integrar partes de suas psiques que, de outra forma, poderiam permanecer ocultas. A confiança no amor é crucial. Confiar não é apenas acreditar que ele não vai te decepcionar, é criar um espaço onde ambos possam ser autênticos, sem medo de rejeição. Por exemplo, se ele compartilhar algo pessoal, não guarde rancor depois. Em vez disso, diga: "Obrigada por confiar em mim. Significa muito para mim que você tenha compartilhado isso." Segundo Jung, a confiança é necessária para que ambos integrem seus eu-sombra e cresçam juntos. Quando um homem sente que pode confiar em você, o amor dele se aprofunda porque ele sabe que você se importa com o bem-estar emocional dele, não apenas com o seu. A importância da reciprocidade no amor é um conceito que se alinha à visão de Carl Jung sobre os relacionamentos como um processo de troca mútua. Reciprocidade não significa ficar contando quem dá mais, mas sim garantir que ambos se sintam valorizados e apoiados. Por exemplo, se ele fizer algo por você, como planejar um encontro especial, retribua o gesto com algo que demonstre que você aprecia seus esforços, como cozinhar sua refeição favorita ou escrever um bilhete de agradecimento. Segundo Jung, essa reciprocidade fortalece o vínculo, pois ambos estão ativamente envolvidos na construção do relacionamento. Quando um homem sente que seus esforços são correspondidos, seu comprometimento com você aumenta, pois ele sabe que você está tão envolvida no relacionamento quanto ele. Outro conceito que Carl Jung explorou foi a transcendência pessoal, a ideia de que o amor pode ser um meio para um propósito maior. Em um relacionamento, isso significa ver a outra pessoa não apenas como um parceiro, mas como um companheiro na jornada da vida. Por exemplo, vocês podem falar sobre como desejam crescer juntos, os valores que desejam compartilhar, os sonhos que desejam perseguir. Diga algo como: "Sinto que juntos podemos construir algo verdadeiramente significativo, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo." Quando um relacionamento é construído sobre um propósito compartilhado, disse Jung, ele se torna mais forte porque ambos estão em sintonia com algo que transcende o mundano. Quando um homem sente que está trabalhando em direção a algo maior com você, o amor dele por você se aprofunda porque você se torna parte do legado dele. Resiliência emocional é outro conceito-chave que Carl Jung associou à capacidade de enfrentar desafios psicológicos. Em um relacionamento, resiliência significa permanecer firme mesmo quando as coisas ficam difíceis. Por exemplo, se ele estiver passando por um momento difícil, não se afaste nem desista. Em vez disso, diga: "Sei que é difícil, mas acredito em nós e em nossa capacidade de superar isso juntos." Segundo Jung, a resiliência emocional fortalece o vínculo porque demonstra que você está comprometido com o relacionamento,
mesmo nos momentos mais difíceis. Quando um homem sente que você pode superar as tempestades com ele, o amor dele por você cresce, porque ele sabe que você está disposta a caminhar ao lado dele, não importa o que aconteça. Obrigado por assistir a esta mensagem poderosa. Até o final. Inscrever-se para ensinamentos e comentários mais profundos. Magnetismo. Se você está pronto para atrair o amor verdadeiro de dentro do seu ser, até breve.